Até aproveitando seus amigos russos, lógico que é um extrato... Eu fiquei com a mesma dúvida. Da população muito Eu quero saber o que pequena. eles pensam. Mas qual a opinião deles sobre essa invasão que o Putin fez à Ucrânia? Então, Ops. Não, eu vou falar com prazer, porque foi bem frustrante, assim. Eu tenho amigos porque, assim, a gente sabe que estão tendo vários protestos na Rússia também, né? Que estão sofrendo muito as pessoas que estão na rua. A gente vê velhinha sendo levada pela polícia, criança porque jogou uma flor para os ucranianos. Eu tenho amigos que veem as duas realidades, o que vê uma realidade e outros que estão nessa bolha da narrativa russa, né? Vou dar um exemplo bem, assim, diferente. Na minha faculdade, onde eu estudava lá na Rússia, eu tenho 2 professores que eu sempre mantive contato com eles. Uma professora, ela veio... Estava fazendo os posts, né? Estava bem indignada, compartilhando o que estava acontecendo. No segundo dia, ela veio me mandou uma mensagem, assim, bem direta, né? Falou assim, olha, eu vou te falar só uma vez. Acho bom você parar de divulgar essas mentiras. Porque, assim... Os russos não estão atacando civis. O governo, ele quer parar os grupos separatistas, apenas. Que ninguém está divulgando os vídeos das crianças sendo agredidas, né? Vamos falar assim, de forma leve, pelos nazistas da Ucrânia, porque são judeus. E aí, eu fiquei tão indignada com essa postura, porque ela estava tão certa do que ela estava falando, e eu conheço essa pessoa. Quando eu estava indo embora, ela me presenteou, nós éramos amigas, sabe? Então, eu fiquei tão indignada que eu mandei essa conversa pro meu outro professor e falei assim, você pode me explicar do que ela tá falando? Porque, assim, eu tô tão indignada que eu não tô entendendo. E aí ele falou, não, eu vou te explicar. É exatamente isso que ela tá te falando, você não tá entendendo errado. Ela acredita nisso, a propaganda aqui é de que o Putin tá salvando a nação irmã dele, né? Ele tá liberando os ucranianos desse governo nazista. Incrível, né? Porque eu viajei a Ucrânia em todos os lados que ela tem, e em absolutamente nenhum desses lugares eu presenciei, porque você sente quando você está num lugar que tem um governo desse. É impossível você essas restrições não serem aplicadas a você. O governo né? chega em você, né? Exatamente. E ainda estrangeira. Exatamente, imigrante. Exatamente, nunca. Pra te falar a verdade, a gente vive tanto numa bolha, né, estudando, assim, todos os dias, que eu nem sabia que existiam esses grupos separatistas, sabe? Então, assim, e aí ele já é um russo que sabe da propaganda, que pede desculpa, inclusive, pelo presidente que ele tem. E vale dizer que a gente conheceu a Gabi ontem pessoalmente, fomos almoçar e tal, e eu perguntei pra Gabi, eu questionei ela, por que você veio embora da Rússia e foi pra Ucrânia? E ela falou, vários motivos, né, e teve lá uma questão de problemas com documentos da faculdade, tudo, que eles são muito inflexíveis, e perderam um documento do namorado dela, e aí ele ia ter que repetir quase um ano e meio. Eles perderam e quem ia pagar o pato era o aluno. Aí ele fez a transferência, mas um dos motivos era a gente queria ser tratado igual gente, né? E na Rússia não era muito isso, era uma coisa bem arisca, não queria dizer outra palavra. Sim, você sente, né, o clima, assim, das pessoas te olhando. Não você era passa na rua, as bem-vinda, pessoas... total. Sim, exatamente. Quando a gente... Eu acho que eu não cheguei a contar pra vocês, mas quando a gente ficou os primeiros 6 meses, né, e assim, eu não sou uma pessoa muito emotiva, sabe? Eu sou tipo assim, tá bom, não gosta de mim, problema seu, né? Exatamente. E aí, quando nós estávamos na Itália para fazer conexão, a atendente me ofereceu de forma muito gentil que ela mudasse os nossos assentos pra gente ficar um do lado do outro durante a viagem, que é uma viagem bem cansativa, 14 horas, né, de viagem. E aí, ela foi tão educada que eu chorei. Você acredita? Não vou ter um russo do meu lado. Sério. E aí eu olhei pro Luiz e falei... Quando você saindo da Rússia, isso. Sim, exatamente, pra passar férias no Brasil. E eu chorei, eu fiquei assim, Luiz, o que tá acontecendo? Por que eu tô tão chocada? Ele falou, você ficou imersa por 6 meses em pessoas, tipo, te tratando mal e... É complicado falar isso, né? Porque, assim, temos amigos russos e a gente não pode nunca generalizar. Exatamente, tivemos e é uma experiências. cultura diferente, né? Sim, exatamente. Inclusive, a gente comentou com a Gabi ontem que a gente foi pra Rússia na Copa, né? E a fomos gente esteve lá e fomos muito bem tratados lá. Inclusive, a gente tava contando um episódio que eu fui no supermercado comprar uma água, não tinha... E a Malu é morena.
Eu fui muito... Aí eu não sei o que aconteceu, acho que eu não tinha Eu fiquei meio preocupado com isso, porque é um ambiente muito fechado, né? Sim. Mas continua. E daí eu sorri pra mulher, a mulher pagou a minha conta. Eu falei, não, eu tentando, a gente não falava russo. E ela, não, eu pago, só porque eu sorri pra ela. A gente achou isso muito estranho. Acho que eles devem achar isso. Fala assim, nossa, é um sorriso, gente. Acho que foi o primeiro sorriso, segundo a Gabi, foi o primeiro sorriso que ela teve na semana. Ela achou desde incrível. a Segunda Guerra. Então. A gente tava até numa cidade muito emblemática, que a gente tava em Volgogrado, que foi onde teve a Batalha de Stalingrado, né? A maior batalha da Segunda Guerra Mundial, uma das maiores da humanidade, se não a maior, com 2 milhões de mortos, e a cidade tem 1 milhão de habitantes. Então, pra cada pessoa que eu via viva na cidade, eu pensava, tem 2 mortos aqui. Mas lá, a gente foi hiper bem tratado. A gente viajou na Copa do Mundo quando já estava começada a Copa e não tinha mais hotel disponível em Volgogrado. Então a gente pegou um Airbnb do dono de um hotel. E ele era dono do hotel e ficava levando a gente pra cima e pra baixo, a gente falando no Google Translate, a gente falava uma palavra de russo, ele não falava uma palavra de inglês ou de português. Eles estavam muito abertos. Então eles trataram muito bem a gente. Tanto que sempre que me falavam sobre o russo, poxa, era um povo que eu tinha aquela imagem que eu achava que era propaganda americana, né? Eu tinha aquele estereótipo na minha cabeça de um povo fechado, mas quando eu cheguei lá eu vi outra coisa. Só que o pessoal brincava, não, você lidou com um ator pago pelo Putin. O pessoal falava isso. Mas eu entendo a sua experiência também, foi diferente da minha numa Copa do Mundo, lógico. Exatamente, vale ressaltar também que, assim, são lugares diferentes, são pessoas com situações diferentes. Em Moscou, você vai ter pessoas muito mais abertas, muito mais, até politizadas, né, de certa forma, com um acesso muito maior. A faculdade que a gente estudava era de uma cidade muito menor. Como chama a cidade mesmo, Gabi? Kursk. Isso. É de uma cidade muito menor, que tem uma população mais velha, né? Então, assim, e éramos residentes. Então, assim, você pensa, você vai no mercado pedir 500 gramas de carne, você não fala com o sotaque errado, sabe? Com o accent errado, tipo... A pessoa se fecha pra você, ela faz a cara feia, tipo, por que eu tenho que me dar o trabalho de te entender? Então, assim, são realidades diferentes, ao mesmo tempo que temos amigos muito bons, assim, muito próximos, também tem esse outro lado, né? Diferente de estar no Brasil, que todo mundo te trata muito bem, a gente conversa, a gente é bem recebido, né? E é outra realidade, exatamente. O brasileiro não tem igual. Mas mesmo com as diferenças regionais que nós tenhamos, nós somos muito mais unificados nesse aspecto. Você vai para assim, do Rio Grande do Sul para o Nordeste, eu não conheço o Norte, mas eu vejo exatamente isso. Ou seja, você chega lá dando um sorriso e falando com calma, você vai tomar umas patadas alguma hora, só que assim, aquela coisa que você fala assim, o cara dormiu de calça jeans, entendeu? Não, beleza. Mas um país como a Rússia, eu lembro do que meu professor de literatura russa falava, né? Ele morou muitos anos em Moscou, ele falou assim, olha, toda vez que você chega pra você conversar com um russo pensando no arquétipo, o russo ele vai te parar e falar assim, eu não sou um alemão. Vocês ocidentais, acho que todo russo é um alemão, né? Esse arquétipo do cara frio, fechado, sabe? Que chega lá, não, se eu encontro 2 horas, eu chego 1h59 perfeitamente, sabe? Ele falou assim, isso é um alemão, meu amigo. O russo é aquele cara que ele enche a cara de vodka, aposta a vida inteira dele na roleta e no dia seguinte tá lá, sabe? Tipo, não, vou me confessar lá na igreja ortodoxa e depois vou dar risada e voltar pro que restou da minha casa com os meus filhos. É um povo impulsivo, é um povo, sabe, completamente desorganizado. Exemplos. E uma coisa que ele sempre falava, um outro clichê que a gente tem dos russos, que a gente meio que se esquece, né? Fala assim, né, Moscou faz menos 40 no inverno, né? Fala assim, então, né, tem um dia lá do inverno que realmente faz menos 40, só que tem um problema, cara. Você já viu o verão de Moscou? É insuportável. Porque assim, o pessoal da Bahia chega lá em Moscou e fala, tá muito quente, não aguento essa porcaria. Sério, porque assim, faz 42, assim, por um mês. É insuportável. Entendeu? Pois é. E a gente foi e tava quente. Tava bem quente. Então. Tava bem quente, de fato.